Então, bom dia. Agradecemos a Deus por mais este momento aqui, que Deus nos abençoe de estar aqui novamente. Continuar o estudo de Marcos, tem que marcar aqui Marcos capítulo, terminar o capítulo 12, que faltou 2 versículos dia mais ou menos. Depois entra no capítulo 13. E agradecemos pelo dia, esse sol que está clareando. Agradecemos as oportunidades que Deus nos dá para falar das maravilhas dele, que deixou para nós. Então vamos orar. Amado Deus, nosso querido Pai, queremos te agradecer pela noite que nos deste. Agradecemos o dia agora, iniciando o culto aqui, neste local. Tu nos abençoa, mais uma vez pedimos a Ti isto, e os hinos que vamos cantar, e o estudo da Tua Palavra, que Tu nos guie, principalmente a mim também, e peço em favor dos que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, enfermidade física e espiritual também. Pedimos a favor da família de nossos filhos, onde estão neste momento. Pedimos em favor dos irmãos sanguíneos, cada um deles, e todo nós, ó Pai, por Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos cantar o hino que eu escutei falando aí, irmã Marina, o hino 81.
125 sacrifícios? Vamos ver. Esse vai cantar uma de noite, né? Não é? Não. Acho que não. Ante... Ah, 125. Que está 225, gente. Minha alma canta
Então, terminando, né? Romanos, estamos no fim, capítulo 12, fomos até o 43, parece, o 42, marcado 43, se explicamos de todos, acho que não. Então, todos acharam, né? Marcos. Ó. Eu fui lá no Romano. Não, 13 não? Diz mais no 13? 13 não é? Marcos. Eu não sei por que eu escrevi Romano e entrou aqui carona com outros, né? Só pensando em Romanos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 43. Tem 44 versículos esse capítulo. Falta pouco para terminar o Evangelho de Marcos. Tem um capítulo, tem 3 capítulos ainda, 13, 14, 15, 16, 4 capítulos, é no 16. Então, o irmão Paulo ia mancar, se leia o 43 e 44, aí a gente explica, e depois nós vamos dar entrada lá. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Amém. Todos deram o que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui, Jesus, ele observa as pessoas que estavam ofertando. Curioso ver isso, né? Jesus, ele observa. Ele vê o importante, o interessante, que mais agrada a Jesus, que ele vê a motivação por trás das ações de cada um. Antes de nós praticar alguma coisa ou ofertar, ele já viu antes. E contrastando aqui a aparência externa com a interna. Às vezes a pessoa faz por fora bonito, mas dentro não está. Então, Jesus, ele valoriza a motivação que está por trás do sacrifício das ofertas, mais do que a quantidade. Tudo que nós fazemos de sacrifício, se é algum sacrifício aí de nossas casas, vir aqui, ou qualquer outra coisa de sacrifício, Jesus vê o que está motivando aquilo. É o amor a Ele? É o amor à igreja dele? É pensando nas almas perdidas? É pensando na igreja dele? É pensando em Deus? Ele não olha para a quantidade, nem a quantidade na igreja. É bom ter um corpo de igreja com bastante membros convertidos, mas não vamos poder pensar que Jesus vai desprezar as que estão poucas, né? Para Jesus, o valor oferecido foi ver a alegria daquela viúva simples, que mais? Sem avareza. Se ela fosse uma viúva avarenta, não ia, entendeu? Não dá nada, talvez. Sem avareza. Então Deus, ele vê, ela deu tudo que ela tinha ao Senhor, e ele viu isso antes, ele percebeu isso. A viúva pobre, mesmo na sua pobreza, deu tudo o que tinha, mostrando uma fé sincera. Dificilmente vai ter, não vou dizer que não tem uma viúva nessa situação, crente, pode ter, mas muitas vezes não tem valor aos olhos de Deus por não ter feito com amor, ou pelo amor. Às vezes faz muita coisa, mas não faz com aquele amor,
ou por amor que tem. Faz a coisa com dedicação, não com obrigação. Pois ele olha para o sacrifício verdadeiro. O que mais? E voluntário. Você sabe voluntário? Você faz coisa espontânea por você. Eu faço voluntário. Ninguém está me obrigando, ninguém está exigindo de mim. Então eu faço, ninguém está cobrando. Então, não por lei, nem por mandamentos, irmão. Esse versículo é para nos lembrar de que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, Ele olha para o coração, nosso coração, o coração de todo o mundo. Se pensamento o Deus que nós servimos, Ele vê o coração do mundo todo. E antes de existir o mundo, as pessoas, Ele já viu o coração. Não tem como nós explicar como que Deus é. A plenitude de Deus, o conhecimento de Deus, a presciência de Deus. Nós temos uma ideia, mas saber só Ele. Não tem como, né, arrumar as palavras. Por mais que estudamos, por mais que pesquisamos, não. Essa passagem também nos convida a refletir sobre nossa própria ofertas a Deus, que sejam financeiras ou de outro tipo de adoção, mas que seja uma oferta voluntária, com amor. Devemos oferecer o nosso melhor, com o coração sincero e uma fé firme. As pessoas gostam de dar muito sobra, roupa. A roupa velha, não está servindo para mim, aí vai lhe dar. Primeiro ele pegar uma nova e dar. Aí é difícil, mas não é impossível. Muita gente faz. Na época mesmo que nós estávamos lá doente, o irmão Paulo Magassi, ele que animou, né? Comprar frango, às vezes quando compra lá. Assim, não é chegado muito em frangos, irmão. Trouxe um frangão tão delicioso, cozido. Parece que o que moveu por trás o amor, deixou o frango mais gostoso ainda. Você sente o carinho, você tem que perceber na pessoa quando está com sinceridade. Amém, irmãos? Também lembrando nós que Ele se alegra com a nossa dedicação, em gratidão pelo que Ele fez por nós. Eu fui na febreira, aquela casa ela devia visitar. Esqueceu que ela está de Covid? Ela nem vai aceitar. Elas vieram aqui tudo, precursor em nós. Pesa meu botão aí. Você que fica lá dentro de campo pensando em alguém assim, picar agulha no braço lá não. Olha, que carinho. Independentemente de quão pequena a oferta pode parecer aos olhos do homem, aos olhos de Deus, não. Levei a motivação do coração, o amor. A verdadeira fé é aquela uma fé humilde, aquela humilde, com um amor genuíno, refletindo sobre a natureza do próprio Cristo. O cristão, nessa circunstância, ele mostra a natureza divina que ele tem, que é a do próprio Cristo. Não vai pensar, porque a nossa natureza divina do próprio Cristo, nós somos perfeitos que nem Ele, né? Porque essa natureza, o Espírito Santo, Ele está habitando num vaso de barro. Nós somos pecadores, nós somos fracos. Não? Ele não exige o impossível, mas aprecia a profissão generosa, a oferta generosa, que a pessoa oferta, que vem do coração. Olha, porque todos ali, olha no versículo 44, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, aqui fala essa versão, do que sobrava, os outros, e Jesus, não vai falar nada, Jesus sabia, mas falou a mulher, da sua pobreza, ela deitou tudo, ela deu tudo o que tinha do seu sustento. Mas por trás do amor vem o sacrifício da oferta, uma oferta genuína,
guiada pelo Espírito Santo que guia as pessoas nisso, desde que se põe, deixa ele trabalhar, ele guiar, que faz uma entrega total. E confiante em Deus, com aquela confiança em Deus, né? Mesmo em meio à pobreza e à dificuldade, nós devemos ser sinceros, nunca desprezar a Deus. Ele não despreza. Às vezes nós que desprezamos. Irmãos, enquanto os ricos doavam do que lhes sobravam, a viúva deu do que tinha, todo o seu sustento. Que exemplos, irmão. Como é que Deus usou aquela pobre viúva para poder, o Espírito Santo, para poder fazer aquilo, para ficar registrado para ensinamento nosso, para os cristãos, irmãos. Então, ela confiou plenamente na provisão divina, ela confiou, demonstrando um amor e uma devoção a Deus que superam as aparências externas. O que ela tinha dentro dela superava as aparências externas, radia para fora. Então, esse versículo desafia-nos a examinar os nossos corações, a oferecer a Deus não apenas o que sobra, é a primeira parte, mas o melhor de nós, irmão, devemos, e que seja com gratidão, com sinceridade, como a oferta foi a oferta da viúva. Deus não exige de nós o que não temos, mas ele se alegra com a provisão do coração de dar de acordo com a nossa possibilidade. Ele não vai exigir o que você não tem. É lá em, não sei se é 1 Coríntios, 2 Coríntios, que diz que a provisão da sua vontade, da sua que você tem, não o que não tem. É isso. A Bíblia ensina-nos a priorizar, mas a nossa relação com Deus. Isso nós devemos dar prioridade, a nossa relação com Deus. Antes de tudo, a relação com Deus. E a confiar na provisão da sua provisão e andar em obediência a Ele, independente de nossas circunstâncias materiais. Amém? Terminou o capítulo 12, agora o capítulo 13, pode continuar, minha velha, pois aí. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Note bem, igual o versículo 2, irmãos Marina. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém. Irmãos, nós vemos aqui, as simplicidades dos discípulos, falando para Jesus, estavam contentes com o templo, não falaram com orgulho. Não parece que Jesus tirou o prazer dele, a alegria deles? Falou, quanto aos seus discípulos, quando eles olhavam o templo, eles estavam contentes e disse: Mestre, olhe que pedras e que edifício, até um ponto de exclamação aí, que está admirando, exclamando, né? Que bela construção, em outras palavras, é este templo, uma das mais maravilhosas construções do mundo, era o templo, irmãos. E ele respondendo no versículo 2, e respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto incluía a extensão do templo, irmão, com vários edifícios, várias repartições, vários edifícios. Então, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedras, que não será derrubada.
pois Jesus deu um prazo para ele, de 70 anos, depois deles, irmão. Depois que ele ia, e você tem 70 anos, a idade que eu estou, você imagina só. Essa grande construção foi realizada no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito, como diz em Miqueias 3,12. Então, Miqueias 3,12 diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada, como um campo, Sião, Jerusalém, campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como alto de um bosque. Ia destruir tudo, e destruiu. Os sinais do fim. Fim do quê? Do mundo. Leia o 3, Antônio. E assentaram-se eles no monte das oliveiras, no templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Continua a ler, irmão Paulo 4, para poder emendar. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Amém? Olha, meus irmãos, ele era muito glorioso falar da destruição, perigoso, aliás, falar da destruição do templo, era muito perigoso. É a mesma coisa hoje. Se você falar uma coisa que vai ser destruído, você fala com o mundo, começar a falar abertamente assim, o mundo vai acabar em fogo, você vai para o inferno aceitar a Cristo. É muito perigoso. Aí ele fala, ou qualquer coisa semelhante, por medo dos escribas e dos fariseus. Então eles perguntaram em particular para ter uma certeza, né? E por prudência, tanto para Jesus como para eles. Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Irmãos, olha bem, eles já criam em Jesus, que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Se eles estavam prendendo, eles só queriam ver de Jesus, não o que os outros falavam. Então, por isso, nós não devemos dar ouvido o que os outros falam. Vamos ver o que Jesus disse na palavra dele, que os apóstolos dizem, que os profetas dizem. Eles provavelmente falavam do futuro próximo, eles. Sua resposta se cumpriria no futuro de Israel para sempre. Contudo, a resposta de Jesus, embora forneça sinais e advertência, não fala uma data específica, mas ele sabe. Ele não diz uma data específica, ele falou sinais. Ontem eu estava assistindo o jornal e via falando das guerras, né? O Trump lá está preparando lá para... Não está descartado de lançar a guerra contra a Venezuela. A gente não vem falando isso quando na vinda de Jesus eu vi falar rumores de guerra, terremoto, mas ainda não fala que não é o fim, né? Mas está próximo. Então, contudo, a resposta de Jesus para ele foi essa. Jesus fala os sinais para advertir. Isso ressalta a soberania de Deus sobre o tempo e a importância da vigilância. Nós temos que vigiar desde agora. Uma advertência nós aceitamos, nós vigiamos, porque nós, quando morrermos, nós já estamos prevenidos para a morte, porque a morte está próxima. Nós não vamos alcançar a vinda de Cristo, pelo contrário, nós vamos vir com Ele, buscar os nossos corpos, aonde tiver, ou aqui, ou outro lugar, eu não sei aonde que você é sepultado. Vai saber quem vai sepultar, e eu lá vou saber também, não sei, creio que sim. Então, aqui nós vemos, ele ressalta isso, o tempo e a importância da vigilância constante para
por parte dos cristãos, né? Devemos vigiar, orar. Ele enfatiza que não devemos nos concentrar, ficar concentrado excessivamente em calcular datas, tempo, etc., mas em viver uma vida presente com fé. Viver como se o dia fosse hoje o último dia. Não pensa no dia de amanhã. E a gente fica fazendo plano do dia de amanhã, nem consulta a Deus, nem fala se Deus me der vida. Isso é óbvio, difícil achar a pessoa no mundo, talvez, que todos eles usam o nome de Deus. Os cristãos, às vezes até cristão já fala, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Então ele viveu a vida presente. Nós estamos agora aqui, à noite não sabemos, não sei se eu estou aqui, está todos nós, sei que nós vamos estar, mas todos, não sei. Então, fé e mais obediência. E o que mais? E serviço. Não é porque tem fé, vou obedecer, eu vou ficar parado. Estando sempre pronto para o retorno de Cristo. Ele pode nos buscar. De vez em quando ele leva um, de vez em quando Deus leva um. Está indo. E pronto para quando a morte vier. Porque dela ninguém está livre. Nós preocupamos com a morte, mas antes de preocupar também, preocupamos com a morte espiritual. Se você tiver morto espiritual hoje, quem tiver, não vai vir com Cristo. Ele não vai vir com Cristo buscar os corpos. Aos 5 agora. Então Jesus passou a dizer: vede, que ninguém vos engane. Olha, Jesus respondendo-lhe, ele começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. É provável que um ou vários dele tomassem nota disso que Jesus estava falando, né? Jesus começa o seu discurso com uma advertência, essa advertência está até hoje, sobre o engano com as falsas doutrinas. Esta é a maior arma de Satanás, é usar a falsa doutrina e os seus mensageiros. Palavras persuasivas. Palavras persuasivas é aquela palavra convencedora. Você sabe que as pessoas têm... Ele tem um jeito de falar que ele te convence com certos jeitos que ele faz arma o assunto, ele fala. Ele é capaz de convencer de quem está certo para crer nele que está errado. Deixar de crer certo para crer errado. De tanta boa lábia que seja. Para ser vendedor, ele tem que ter uma palavra persuasiva. Senão não convence. Ele insiste. Ontem passou um vendedor, quase que eu falei para ele, que não lembrei do irmão Paulo, quase que eu vou comprar isso, só pela palavra, primeiro 3 palavras que ele falou. Só isso. Mas não comprei, nossa, de doce, essas coisas, né? Aí outro dia passou, mas insistiu, mas explicou, vendendo cadeira, e vai. Eu tenho uma aqui. Se fosse uma daquela que tivesse em pé assim, talvez eu podia ter interessado. Então, quer dizer que o Satanás, ele é um mestre nisso. Palavras persuasivas, palavras enganadoras, como saber convencer ao erro. 6. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo só? Jesus diz: muitos virão em meu nome. Quando eu morava em Bauru, assistindo uma vez, apareceu 3 lá que teve que assistir o programa do Ratinho, depois nunca mais. E falando que ele era o Messias. Não sei se vocês viram, pegou esse programa aqui. E tinha 2, ele começava a contar as histórias, tal, né? Que já tinha ressuscitado. Imagina, irmãos. Depois da ascensão de Cristo, vários judeus apareceram em cena, afirmando que chamando ser o Messias. Diz a história, de que eu estudo muito.
Dizem que pareciam muitos judeus na época que ele era um Messias, que conduziria Israel à libertação do domínio dos romanos. Tudo para ganhar proveito, de ter lucro. Aqueles falsos messias conduziram Israel à sua destruição do ano 70 depois de Cristo. Por isso que Jesus disse: não ficará pedra e nem sobre. Eu falei que foi construída. Não, ela estava construída e vai ser destruída. Pedra sobre pedra. Dizendo: eu sou o Cristo, irmão. Ele está alertando os cristãos sobre a necessidade de discernimento. E para entender tem que estudar a Bíblia e ouvir quem prega. Enganarão a muitos, disse aqui. Em particular, serve como um aviso fundamental para nós hoje sobre a proliferação, o crescimento do falso Messias, dos falsos que vai vir, que antecederam a vinda de Cristo, inserindo-se no contexto maior das demais, antecipando o fim. 7. Quando ouvires de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não serão. Olha como eu tinha minha mente fraca. Eu já tinha lido isso, eu falei, eu esqueço. A minha velha tem uma memória que eu fico com inveja dela. Eu fico, não leu uma vez, uma inveja sadia, né? Que eu queria ser assim. Imagina. E quando ouvir de guerra e de rumores de guerra, ó, não vos perturbeis. Está falando ficar perturbado, essas ameaças de guerra que vai falando. Porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Imagina. Tem a ver com a missão que tinha diante de si de evangelizar o mundo inteiro. E o mundo hoje não está sendo difícil evangelizado. Mas tem muita gente também que não assiste internet, que não tem e tal. Tem muito lugar no mundo que nem imagina, né? Tem cada lugar que a gente vê na televisão, nos jornais, cada lugar que tem, cada pessoa sofrida. A gente está no, vamos dizer, um céu aqui na terra, que meu primo falava. Quem tem uma casa boa, uma casa própria, morando está em uma parte do céu aqui na terra e tem tudo conforto. Não é comparando com o céu, está dizendo, ele está no conforto em relação às pessoas pobres que não têm nada. De onde vem os furacões, dá tudo, o que não tem, arranca tudo, né? E é isso aí, irmão. Agora, o nosso Senhor exorta os discípulos e todos os que seguiam ele, está exortando: não vos perturbeis. É fundamental para entender a vida cristã sobre os conflitos mundiais e ter paciência em meio a tribulações. Não devemos esperar alegria para a frente. Hoje virou modas, irmão, virando, cada um está pensando em si, o salário sobe pouco, aumenta pouco, o gasto não acompanha, parece, e vai ficando a coisa mais difícil que tem, mais difícil, o mundo para viver. Não permitir que as agitações políticas e nacionais fazer que nos desviam de confiar em Cristo, para confiar em homens. Para não desviar do trabalho essencial do evangelismo. Precisa evangelizar. Porque assim deve acontecer, devido à rejeição a Cristo por parte de Israel. O mundo estava e está sujeito a todos estes problemas, mas ainda não será o fim, irmãos. Serve como um aviso contra o alarmismo, vai ter muitos alarmes, e um incentivo à fé em tempo de incerteza. Quando está tudo desacreditado em incerteza, devemos ter a firme na fé. 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares,
Roberto ia mandar o irmão ler mais uma vez, mas eu vou respeitar, não vou. Ponto final, né? Porque aqui tem, aí não sei a ver se não tem, né? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. São princípios. Os irmãos, 2000 anos de educação já passou. Vamos dizer, 2000 anos e 2025 anos de educação. Cultura e experiência não melhoraram o problema. Hoje eu estava assistindo um pouco, acho que é o nosso campo, não sei se é lá. E eu vi como que eles inventam. Olha, o povo está demais, irmão. Você deve saber isso, ter assistido, de pegar o peixe no mar, põe um chip nele, põe outro negócio lá que eles comandam onde o peixe está andando, uma coisa tornozela eletrônica no peixe, tudo, para onde ele passa, para onde está. Imagina só, tem não sei quanto que já pegaram já. Onde que? Esse que é por aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, porque isso é bom numa parte e noutra parte não é boa. Então 2000 anos já passaram. Experiência não melhorarão os problemas. Vai tendo mais experiência, mas vai aprendendo mais resolver, melhorar a situação, o problema, diminuir a criminalidade, o pecado de drogas, bate com polícia, não tem fim, não acaba. Então, e fala, e haverá terremotos em diversos lugares, está falando. Refere-se à turbulência no fundamento da terra. E haverá fomes e tribulações. O ponto natural do curso tomado pela família humana, foi a ação de Adão e Eva. Mas só que aquele tempo não era, agora é muito pior. Será por sua rejeição a Jesus Cristo. E este problema não será corrigido até que Israel aceite a Cristo. O que acontecerá na segunda vinda de Cristo? Estas coisas são os princípios das dores. Não são passageiros, mas sim de longa duração. Trata-se também do maior pesar de todos. Qual vai ser? A grande tribulação. Essa vai ser a maior de todas. Vamos deixar para o próximo 9. A gente ia começar depois, vamos ver. Assim, não, mas... Leia no Paulo 9, então. Já fechou? Tá, para ler o 9. Falta 8 minutos. Está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Amém. Mas olhar por vós mesmo. Então vocês olham por vós mesmo. Olhai. Não olhar para essas situações, não. Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Jesus falando para eles. E sereis açoitados, falando para eles. E sereis apresentados perante presidente. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, né? E presidente e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Que é bom, apóstolo Paulo, os outros apanharam também. Fiquem preparados. Ele se dirige todos os cristãos, não só eles, numa perspectiva pessoal, porque vos entregarão aos tribunais, e na sinagoga sereis açoitados. A igreja primitiva registra isto diante dos governadores e reis. Será chamado por minha causa. Causa quem? De Jesus.
O mesmo ocorreu em todo o mundo, daquele tempo até agora, em testemunha contra eles. Deveria ter sido traduzido como um testemunho para eles. Amém? O versículo 10 continua, se Deus permitir. Obrigado pela atenção, pela leitura. Que Deus abençoe cada um que estão aqui presente no seu dia, e os demais que não vieram. Que possamos estar à noite aqui, irmão. Para mim, teve um canto também, a semana já passou. Passou ontem. 139. Si bemol. Ora, irmão Paulo, fazendo favor, que Deus nos abençoe. Senhor, queremos colocar nas suas mãos o nosso dia de hoje, né? A nossa vida, o que vamos fazer, que eu possa estar funcionando. E o culto hoje também, que eu possa estar nos trazendo mais do nosso, que Deus responda a mim.
Agradecemos pela palavra que foi exposta, que ela possa fazer efeito na nossa vida. Possamos estar sempre nos preparando para o futuro, que sabemos que não vai ser fácil. Amém? E agradecemos pelo pastor, pela sua família, por cada um dos nossos familiares também. E agradecemos, né, pela salvação que temos, de Jesus Cristo, através da sua morte na cruz. Diz no pedindo e agradecemos. Em nome dele. Amém. Amém. Hoje João Carlos